Eu vou contar para vocês hoje um conto de tradição oral. O nome eu vou deixar para o final, tá bom? Em terras distantes, bem longe daqui, morava uma princesa. Ela se chamava Annabelle. Annabelle morava com o rei, seu pai. E ela já era moça, em idade de se casar. Só que ela era amante da liberdade. Ela adorava correr pelos campos, cantar com os pássaros e até correr atrás das borboletas. Acontece que o rei resolveu preparar uma surpresa para ela. E na volta de um dos seus passeios, ela chegou no salão real e se deparou com 3 príncipes. O primeiro príncipe se chamava Henrico. Henrico era alto, louro, belo. O segundo príncipe se chamava Jeremy. Jeremy era branquinho, de cabelos e olhos negros. Já o terceiro príncipe, o príncipe Robert. Robert era dono de um sorriso maravilhoso e uma voz encantadora. Quando ela viu aqueles 3 príncipes ali na sala, ela ficou surpresa. Virou-se para seu pai. O rei disse para ela: olha, minha filha, você vai ter que escolher um dos 3 príncipes para seu esposo. Mas como ela foi pega de surpresa, ela ficou olhando para o pai, para o rei, e para os príncipes. Ela falou assim: olha, meu pai, eu vou sim escolher um dos 3 para o meu esposo. Porém, eles vão ter que me trazer um presente raro. E quem dos 3 trouxer este presente raro, de terras bem distantes, eu escolherei aquele para meu marido. E falou isso, virou e se retirou. Os 3 príncipes imediatamente foram atrás dos presentes para a princesa. O primeiro, o príncipe Henrico, pegou o seu cavalo branco e partiu para o deserto. Teve dias muito quentes, noites frias. Ele enfrentou tempestades de areia. E lá no deserto ele encontrou um oásis. E no meio do oásis tinha um mestre ali a esperar. Esse mestre entregou para o príncipe Henrique um tapete. Mas o tapete era mágico. Isso era interessante. Então, ele vendo que o tapete era mágico, achou que era o presente mais ideal. Pegou o tapete e amarrou em seu cavalo. E retornou. Já o príncipe Jeremy, ele possuía um navio. Ele entrou no seu navio e partiu para o mar. Ele também enfrentou muitas tempestades, aquele mar agitado. E no meio daquela agitação toda, bem no meio do seu navio, apareceu o mesmo mestre. E este mestre entregou para ele um espelho. Mas quando ele pegou aquele espelho, ele olhou, não via nada, nem a sua própria imagem. E nisso, então, o mestre disse: esse espelho é mágico. Você pode ver qualquer pessoa, a qualquer lugar que você estiver. Aí, mais que depressa, ele pegou, guardou o espelho na bolsa e também virou o navio e retornou. Já o terceiro príncipe, o príncipe Robert, esse resolveu buscar um presente em um lugar diferente. Ele resolveu escalar uma montanha. Então ele escolheu uma montanha bem alta, a mais alta que ele encontrou, e foi escalar ela. Aí ele passou tanto aperto, passou por uma nevasca, quase morreu de frio. As mãos dele congelavam. E quando ele chegou lá em cima, no maior cansaço, no maior esforço, o mestre estava esperando por ele lá, sentadinhos. E esse mestre entregou para ele o presente, um pequeno frasco, um pequenino frasco. O príncipe Robert ficou olhando aquele frasco, olhava para o mago, para o mestre, não entendia nada. Um pequeno frasco, o que ele ia fazer com aquilo? Foi aí que o mestre disse para ele: neste pequeno frasco tem um óleo poderosíssimo.
esse óleo pode reviver as pessoas que acabaram de morrer. Ah, mais que depressa ele pegou o seu frasquinho e guardou. E retornou. Aí, passado um tempo, os três acabaram se reencontrando, os três príncipes. E resolveram, então, voltar de volta juntos. O príncipe Henrico colocou o cavalo branco no navio e os outros dois príncipes também foram com ele. Aí, cada um foi comentar o presente que tinha conseguido, qual era melhor, né? E o príncipe Jeremy, que possuía o espelho mágico, pegou e mostrou aquele espelho e falou assim, ó, o meu presente é o melhor. E por isso, vou mostrar para vocês agora que a gente vai dar uma olhadinha na princesa. Os três pegaram, olharam. Ficaram perplexos. O que vocês acham que ele viu naquele espelho? O que a princesa estava fazendo? Quem dá uma dica? Ninguém dá uma dica? Estava esperando por ele? Quem mais? Dormindo? Estava dormindo? Mais alguma coisa? Se arrumando? Se arrumando? Morta? Mais alguma coisa? Fala. Morta, sei lá. Morta? Correndo no jardim. Tá, ela gostava muito de passear, né? Pois é, eles ficaram olhando. Mas a princesa estava morta. Isso mesmo. Eles ficaram paralisados. Mas nisso, guardaram o espelho rapidinho e teve uma movimentação. O príncipe Henrique falou, eu tenho um tapete mágico. A gente pode chegar lá mais rápido do que o navio. Então, aqueles três príncipes, primeiro desenrolou o tapete. Depois, os três sentaram no tapete. Pensa que engraçado, 3 príncipes no tapete. Ficou muito lindo aquilo, né? Pois é, mas eles acabaram chegando rapidinho. E lá o príncipe Henrico, é o príncipe Robert que possuía o óleo mágico, pegou, abriu o caminho no meio da multidão para chegar até onde a princesa estava. O rei estava desesperado, todos de preto, com flores, né? Cortejo fúnebre, uma coisa triste, né? Aí o príncipe Henrico chegou, pegou o seu frasco e ungiu a princesa e se afastou. Todos ficaram olhando aquela cena, ninguém entendia nada, né? Não sabia que o óleo era poderoso. Aí, com um pouquinho de tempo que passou, a princesa começou a dar umas respiradinhas, bem de leve. E depois começou a corar o rosto. Devagarzinho, ela abriu os olhos, sentou-se e quando viu os 3 príncipes de seu pai, ficou muito feliz, abraçou eles, né? Abraçou-os. E teve uma grande festa. O rei estava muito feliz, sua filha tinha voltado à vida. Então ele fez uma grande festa. Ao invés de flores para o caixão, jogaram flores em cima do príncipe, carregaram eles. Foi uma grande festa, teve muita alegria naquele reino naquele dia. Mas acontece que a princesa agora tinha que escolher um dos 3 para ser o esposo, não é? Pois é, agora que são elas. Ela ficou na dúvida, né? Então ela foi procurar os conselheiros do rei para pedir ajuda. E depois eles conversaram daqui, conversaram dali, e ela acabou chegando a uma conclusão. Chegou para os 3 príncipes. Meus caros príncipes, eu cheguei à seguinte decisão. Com quem você acha que eles iam escolher? O Robert? Por quê? Só gosta dela. Ah, porque ele tinha um óleo poderoso, né? Mas alguém acha o outro? O Robert mesmo? Pois é. Mas ela disse, senhora, eu não vou me casar com nenhum de vocês 3. Porque é injusto. Se não fosse pelo espelho mágico, o príncipe não ia me encontrar. E se não fosse pelo tapete, não ia chegar a tempo de salvar a princesa. Porque o óleo só dá vida se fosse imediatamente. Então, ela falou assim, olha, eu quero de vocês a amizade. Eu não posso me casar com vocês, que é injusto. Né? O rei teve que concordar, né? Tinha uma sequência lógica. E nisso, eles ficaram amigos, viveram felizes, como quase irmãos. E vocês nem imaginam que todas as manhãs, os 4 saíam para passear. Corriam pelos campos, cantavam com os pássaros e até corriam atrás das borboletas. Alguém descobriu
nome da história? Da outra vez eles descobriram na hora, né? Amizade? Mais Os três alguma? príncipes. Os três príncipes? E a princesa. Tem lógica. Vocês são muito tímidos. E a professora? Eu vou com amizade, Amizade? porque na verdade ela relata valores. né? Valores, é. Deu questão dos valores. valores. Aham. Porque de repente essa idade, tipo assim, ainda eles estão saindo daquela essência, da inocência, aquela coisa toda, mas do outro lado ele já, acharam 3 filhos, com certeza, ela vai querer aquele tal, por causa que ele logo foi mas eles não pensaram no todo, né? Todo, é. Pois é, não chega a ser amizade, não. O nome da princesa é porque, assim, a gente coloca o nome da história como a gente quer, que é uma tradição oral. É os 3 namorados da princesa. É os 3 namorados da princesa. Isso. Da próxima vez que vocês quiserem, eu conto outro. Vocês vão querer vir, ouvir ou não gostaram? Gostamos. Gostaram? Que bom. Outro. Você já tem vigor, Sérgio? Pode ir.